Legislativa, Severo Eulálio faz um balanço que esteve no exercício do Poder Executivo. Ficou alguns dias como governador em exercício e reforçou, né, as principais ações desse período. Acompanhe. Nós passamos 6 dias, na verdade, frente ao governo do estado, uma vez que o governador estava em viagem para a China e o nosso vice-governador estava em gozo de férias. Então, a determinação constitucional, o presidente da Assembleia está na linha sucessória, por isso estivemos aí durante esses dias de ausência do governador. Então, para a gente é uma honra muito grande assumir o cargo do governo do estado do Piauí, o cargo de governador, mas também uma grande responsabilidade. O governador já está de volta, já está exercendo novamente o seu cargo, que por direito eleito pelo povo. O nosso vice-governador, o Temístio, é do MDB. Ele assume todas as vezes que o governador se ausenta, ele assume. A única vez que ele não assumiu foi essa, porque estava anteriormente em gozo de férias. Então, essa aliança está bem consolidada, está bem firme e quanto a isso ninguém coloca nenhuma dúvida. E o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, que, um dado curioso, né, assim como o pai, o hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulálio, Severo Eulálio também assumiu interinamente o governo do Estado. Né? Kleber Eulálio assumiu o governo do Estado, se não me engano, em 2002, 2003, um pouco mais de 20 anos. Agora o filho também repete o feito, né? Chega ao exercício do Poder Executivo Estadual, mesmo que de forma interina. E teve agenda cheia, viu, Ezequiel? Eu acompanhei esses dias de agenda do presidente da Assembleia, Severo Eulálio, inclusive inaugurando grandes obras, né, com destaque lá na penitenciária de Buriti dos Lopes. Aproveitou bem os dias, né, como governador do estado, Ezequiel. Exatamente, Natan. Apesar de ter sido poucos dias, ali algo em torno de 5 dias mais ou menos, iniciado no último sábado, Severo Eulálio pôde então passear, né, na verdade inaugurar obras estruturantes no estado do Piauí. Primeiramente ele iniciou essa trajetória no sul do estado, mais propriamente dito a cidade de Picos, ali seu reduto político, ao lado do prefeito Pablo Santos, fez ali grandes inaugurações de obras estruturantes para as cidades e também, claro, conversou para esse elo de ligação entre o Poder Executivo e também a cidade de Picos, que infelizmente no início do ano a gente observou graves chuvas que aconteceram na cidade, também o governador Rafael Fonteles destinou ali reforço para também essa cidade em razão disso. E claro, após outros dias pôde também participar dessa inauguração da penitenciária de segurança máxima lá em Buriti dos Lopes e no caso a gente pôde observar algumas obras estruturantes realizadas por Severo Eulálio. Foi um período curto de tempo, mas creio eu que foi mais no sentido também de reforçar essa participação do MDB desses partidos do Palácio de Karnak. Ali na ocasião foi justamente questionado, né, apesar de sabermos que o vice-governador Temístocles Filho naquele exato momento não poderia de fato assumir como governador em exercício em razão de estar de férias, mas foi se questionado justamente nisso para ele, porque como é que ficaria então a questão do posicionamento de Temístocles Filho na base governista em razão dessas indefinições da chapa majoritária. Ele foi bem enfático, disse nesse exato momento que sim, ainda está sendo construída a consolidação, mas ele disse que não tem nenhuma sombra de dúvidas que o MDB estará novamente com o governador Rafael Fonteles em prol da chapa majoritária do ano de 2026, ou seja, foi uma trajetória curta, ele ressaltou sim essas obras que foram inauguradas através dele, o governador exercício Severo Eulálio, mas também ressaltou mais uma vez que o MDB continua sim na base consolidada do governador Rafael Fonteles. Sobre esse assunto, o presidente da Assembleia, Severo Eulálio, refuta inclusive a saída de Temístocles Filho da base aliada. Acompanhe. Nem escutei essa sua especulação. O PMDB está alinhado com o governador Rafael. Nós temos nossa bancada totalmente alinhada com o governador, o vice-governador alinhado, o senador Marcelo alinhado. Então, essa possibilidade no momento eu não vejo. Aí, João Magalhães, traduzindo, o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, vê o MDB na íntegra, ainda na base de Rafael Fonteles, sem possibilidade, sem, inclusive, algum tipo de rusga envolvendo o vice-governador Temístocles Filho.
é o assunto mais sensível, Natan, quando a gente olha para a formação da chapa, tanto a majoritária quanto as discussões relacionadas às chapas proporcionais para 2026, porque os partidos já estão contemplados com espaços. Todo mundo sabe que, por exemplo, o MDB vai ser contemplado com a bancada, elegendo uma grande bancada de deputados estaduais na fusão cruzada com o PSD, que vai ficar provavelmente com a chapa de deputado federal. O MDB vai ser contemplado com a reeleição de Marcelo Castro ao Senado, o PSD também deve ser contemplado com a candidatura de Júlio César ao Senado. Aí você tem discussões relacionadas à primeira suplência de cada um desses candidatos. O PT também não pode reclamar, é o partido do governador Rafael Fonteles, é o partido que vai ter bancadas competitivas tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Então, quando a gente olha para esse grupo político, o assunto mais sensível para 2026 realmente é o futuro de Temístocles Filho. É o atual vice-governador, é um aliado de primeira hora. Se tem alguma coisa que o PT não pode reclamar, é da fidelidade de Temístocles Filho a esse grupo político, inclusive quando lá no passado ele teve frustrações, inclusive por não ocupar o espaço de vice-governador, não houve ali um rompimento, houve até um certo distanciamento na campanha eleitoral, mas depois ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa e permaneceu aliado de primeira hora do Partido dos Trabalhadores. No entanto, qualquer leitura que se faça sobre 2026, chega-se à conclusão de que não haverá espaço para Temístocles na chapa majoritária. É do jogo da política. O espaço de vice-governador em 2026 vai ser o mais estratégico, porque naturalmente é alguém que já chega na cadeira de vice-governador, provavelmente com prazo para sentar na cadeira principal do Palácio de Karnak e tentar se viabilizar para concorrer ao governo do estado lá em 2030. Nesse sentido, naturalmente, PT, Rafael Fonteles, não deve destinar esse espaço ao atual vice-governador Temístocles Filho. A reação dele, ninguém sabe. Nos bastidores, há muita conversa de que estão tentando apresentar ali propostas para compensar essa perca de espaço, mas é claro que, no que depender de Temístocles Filho, tudo isso será adiado, né? Porque quanto mais for antecipado, mais ele tem condições de sair perdendo. Então, é uma discussão que, sem dúvida nenhuma, vai ficar para o ano que vem e é o ponto mais sensível, o ponto com maior tensão na base do governo do estado. Natanael, só para complementar também essa discussão que o João falou, é também importante a gente observar que também no início agora do ano de 2025, ali depois das eleições de 2024, Severo Olário também foi um dos grandes defensores de que o MDB também não teria nenhum tipo de problema em marchar sozinho, porque estavam ali aqueles primeiros desdobramentos sobre essa possibilidade da fusão cruzada se repetir da mesma forma como aconteceu em 2022, também no ano de 2026, e ele, Severo Olário, era um dos principais nomes ali que também falava em razão do nome do MDB também poder ter essa possibilidade de marchar sozinho, caso não seja findada, né, essa ideia da possibilidade da coligação cruzada. Como sabemos, sim, até o presente momento, ambos os dirigentes dos dois partidos, PSD e MDB, dizem que será feita essa manutenção dessa coligação cruzada novamente, mas Severo Olário era também um desses personagens políticos que também ressaltavam a participação e também o aporte político que o MDB possui em âmbito estadual. E ele também destacou justamente isso nessa questão de que, caso não seja realmente finalizado a montagem dessa chapa proporcional e também, consequentemente, essa coligação cruzada, ele ressaltou que o MDB possui nomes suficientes que poderiam também, quem sabe, marchar sozinho em uma chapa proporcional, tanto a nível federal como também a nível estadual. Mas creio eu, na minha sincera análise, que eu acho que o MDB, apesar de possuir grandes nomes da política piauiense, eu acho que não tem nomes suficientes para fazer duas chapas, não somente a estadual, mas também a federal. Então, creio eu que é sim uma chapa muito parabenizada entre ambos os dois partidos, mas creio eu que o MDB, nesse exato momento, não teria esses nomes suficientes para marchar sozinho, nem a nível estadual e também nem a nível federal. Bom, eu gostei da sinceridade, a sua sinceridade. Mais aqui um detalhe sobre a chapa majoritária, um nome aí que está fora do radar e que poderia resolver essa equação é o do próprio presidente da Assembleia, Severo Olário.